Bom dia, meus irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos começar o nosso culto, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Pai, por mais uma semana que se inicia. Muito obrigado pela semana que se passou. Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado. Que Tu possas continuar cuidando de nós. Nesse momento, Pai, onde nós estamos vivendo nos momentos finais, Senhor, desse ano de 2021, que as nossas reuniões com os nossos familiares, com os nossos amigos, sejam reuniões alegres, Pai, que nós não tenhamos nenhum contratempo, Pai, nenhuma infelicidade acontecendo em nossas vidas, nesses dias nos quais nós nos aproximamos até da festa natalina, Pai, onde nós temos a alegria de relembrarmos, Pai, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que sejam momentos felizes em nossas vidas. Já prepara, Pai, esses dias, para que nada de mal nos aconteça, para que tenhamos dias de muitas alegrias em famílias e junto com os nossos amigos e os nossos irmãos em Cristo. Pai, esteja abençoando todo esse dia, o trabalho que queremos realizar na Tua casa, que Tu possa estar dirigindo com o Teu Espírito Santo, e esteja, Senhor, abençoando esse culto que está sendo colocado na internet, que ele possa alcançar os corações e as vidas, Pai, que precisam tanto ouvir da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro hino do cantor cristão. Nós temos aberto sempre os cultos com o hino congregacional, e hoje nós vamos estar louvando a Deus com o hino de número 7, Maravilhas Divinas. É isso mesmo, ou o número 12? Porque tem dois aqui. O 12 é para a noite, né? Nós vamos estar adorando a Deus com esse hino do cantor cristão, Maravilhas Divinas. Vamos ficar de pé para cantarmos mais forte, né? De pé, a gente solta mais a voz. Maravilhas
Podeis assentar, irmãos. Nós temos alguns anúncios a fazer, importantes, né, para ser feito. No dia 2 de janeiro, nós vamos ter a nossa Assembleia Administrativa pela manhã, né? Então, os irmãos aí estejam preparados, aqueles que vão se batizar, né, e estarão vindo para a nossa igreja também. Nós já estamos anunciando. Aqueles que querem pedir cartas de transferência ou pedido de outra igreja para vir para a nossa igreja, vão precisar estar aqui no dia 2 pela manhã, que é o nosso dia que nós estaremos recebendo irmãos de outras igrejas e também em batismo. Então vamos dar a profissão de fé no domingo pela manhã. Nós iríamos fazer isso no culto da noite, mas a gente está sempre aberto, né, a uma nova ideia. A irmã Edi virou e falou: olha, pastor, o culto pode ficar muito extenso e a gente vai ter famílias aqui sendo convidadas e o culto pode se prolongar muito. A gente podia fazer de manhã. E eu achei uma boa ideia e resolvi acatar ali a irmã Edi, que é uma pessoa muito organizada e sempre pensa no melhor, né, para que nós possamos estar realizando o culto com uma dinâmica melhor. Então a gente resolveu trazer essa recepção para de manhã e o batismo à noite. E à noite nós vamos estar com esses irmãos que chegarem também de outras igrejas aqui à frente, sendo recebidos por toda a igreja, né? Então a gente vai ter um bom grupo de irmãos entrando para a nossa igreja já nesse ano de 2022. Nós estávamos fazendo um cálculo lá e temos bastante irmãos sendo recebidos aqui em nossa igreja para o próximo ano. Irmãos, na quarta-feira, dia 29, não esqueçam dessa data. Quarta-feira, dia 29, nós vamos ter uma cantata aqui de um grupo que está muito empolgado. Eu sugeri até adiar, não foi, irmão Jonatas? Eu sugeri até adiar. Falei, quarta-feira, eu acho que não vai dar certo. Mas os irmãos já tinham falado da possibilidade desse grupo vir à igreja. E eles falaram, não, a gente vai, nem que seja para cantar para umas 5 pessoas, para o grupo de pessoas que estiver na igreja. Eu falei assim, então tudo bem, então vocês podem vir. O que a igreja vai fazer? A igreja pediu para que eles arrumassem um ônibus lá. Eles vão estar vindo com o ônibus e voltando. Essa despesa a nossa igreja vai ter com eles, né? Vamos estar recebendo eles aqui com alguma coisa. Eu dei uma ideia para Marcos, para ele fazer algo, né, no ministério lá da cantina, lá para estar ajudando a gente. Marcos já veio com outras ideias maiores ainda, né? Eu falei, Marco, faz então o que você achar melhor, né? É igual, né, essa questão dos ministérios aí, quem tem ideia melhor pode dar, e ele tinha ideias maiores. Eu falei, então faz aquilo que você achar melhor. Então eles vão vir sendo recebidos aqui com coisas melhores ainda do que aquilo que a gente estava querendo receber esse grupo. Eles vão vir de Duque de Caxias, não é isso? Eu acho que um lugar ainda mais distante ainda. É a antiga igreja do irmão Dirceu. Quase que eu chamei ele pelo apelido, que já colocamos o apelido do irmão Dirceu, e a gente só chama ele do apelido agora, né? Aí ele falou, pastor, não adianta não, o povo já tudo certo eles virem. Eles querem vir na quarta-feira, dia 29, e dizem que a cantata é muito bonita. E aí ele me mostrou uma foto e falou assim, olha a cabeçada que vai vir. Irmãos, vão vir acho que mais de 30 pessoas lá da igreja de Duque de Caxias. E quantas pessoas vão recebê-los aqui? Tem que ser mais de 30, muito mais de 30, não é verdade? Então vamos chamar os nossos parentes, vamos convocar os nossos amigos, né? Nós vamos nos colocar à disposição para estarmos aqui recebendo esse grupo. Uma cantata que eles se esmeram a começar desde setembro, né? Agosto, setembro, outubro, e vão ensaiando. Às vezes cantam uma cantata uma vez só. Eles vão vir aqui para abençoar a gente, né? Depois de tanto terem ensaiado. Vamos estar presente aqui para receber esse grupo aí. Nós vamos estar colocando na mídia, né? Convidando.
no Facebook, o irmão vai colocar no Instagram, falou que pastor, nós vamos fazer um anúncio aí para estar com a nossa igreja no dia 29, quarta-feira, com a nossa igreja cheia. Eu creio, né? Eu não tive fé não, mas depois de tudo que está acontecendo, eu acho que a propósito de Deus eles virem e a gente vai fazer uma recepção bem bacana para eles e vamos estar aqui presentes. Amém, irmãos? Amém. Tá? Então, dia 29 nós vamos ter essa atividade aqui em nossa igreja. Vamos deixar toda a atividade com eles. Até falamos com o grupo, nós não vamos fazer nada. Vamos começar o culto, entregar o culto para a igreja. Eles vão ter toda a liberdade no culto e a gente vai ficar aqui só desfrutando daquilo que eles vão trazer para abençoar a gente. Então, nós vamos no dia 29 estar com esse grupo aqui conosco. Então, irmãos, vamos estar aí apoiando esse trabalho. E no dia 25 de dezembro nós não teremos programação aqui na igreja, mas no dia 26 nós vamos ter irmãos fazendo solos com músicas natalinas e uma programação toda voltada para o Natal de Jesus Cristo no dia 26, no domingo. Então esses são os anúncios que nós estaremos fazendo também durante a noite. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus com mais um cântico. Depois nós estaremos orando, depois louvando a Deus, depois nós vamos estar entregando a palavra ao pregador dessa manhã. O cântico é Aqui Eu Vim Para Dizer. Vamos louvar ao nosso Deus com esse louvor.
glória a Deus, que Ele realmente faça da nossa vida o seu altar e o Espírito de Deus fluindo em nossas vidas. Nós vamos estar orando agora nesse momento, colocando a nossa coluna de oração. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, o Adelmo, o Jorge, da irmã Naná, o Hugo, o rapaz que estava internado no hospital, né? Nós temos orado por ele. A Aidaci e a Nélia, tias da nossa irmã Érica, o Carlinhos, da nossa irmã Jô, a Neide, uma gravidez de alto risco. A Neide, essa semana, ela saiu do hospital, irmãos, e foi para casa. Só que, graças a Deus, ela não ficou em casa. Por que eu estou falando isso? A Neide, ela tem uma dificuldade muito grande. A irmã Juraci, ela está dando um apoio, né? Eu dou glórias a Deus pela vida da irmã Juraci, que se colocou à disposição para ir lá no hospital, fez a visita, e na sexta-feira nós iríamos lá no hospital fazer uma visita a ela. Só que ela teve alta na quinta-feira, e graças a Deus, uma tia dela que mora, eu acho que ali em Cordeirinho, se eu não me engano, né? Ali em Maricá, pegou ela e levou ela para casa dela, para cuidar dela, porque a gravidez dela é uma gravidez de risco. Então nós ficamos mais tranquilos com relação a isso, que ela estava sozinha, o marido viaja, trabalhando, e vamos estar orando pela Neide, para que Deus esteja ajudando ela nessa gravidez e cuidando dela e do filhinho dela, né? A Iraci, da nossa irmã Nair, irmã da nossa irmã Nair, a Edmeia, mãe da Edir, a irmã Ivonete. Essa semana nós tivemos o falecimento da Rosana Carrara, que é irmã do nosso irmão o Wilton. Então nós estávamos orando por ela, mas a situação dela era muito difícil, com uma luta contra o câncer. E a outra irmã dele também, a Márcia, ela também está enfrentando essa mesma luta. E nós oramos pela família do nosso irmão Wilton, pela família da Rosana Carrara, e nós estamos orando pela Márcia agora, que é a sua irmãzinha. A Adriana, esposa do André, a dona Marlene, mãe da Cristina, que se recupera da operação no fêmur, a Cristina e a Marilene também, que Deus esteja abençoando elas a cuidarem da sua mãezinha. Os irmãos Deusinho, Francisco, a Maria Nazaré, Taizinha, os médicos e enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, bairro de São José, Maricá, e autoridades. Ontem a gente foi lá na casa da irmã Maria Nazaré também, e conversamos um pouco com ela. A perninha dela está muito inchada, ela tomou um tombo, os irmãos que não sabem, né? E nesse tombo afetou um nervo por trás aqui do joelho e da coxa dela. Então ela está com muita dificuldade para caminhar. Ela também teve herpes zoster, né, que é uma enfermidade que vem de uma pessoa que já teve catapora, sarampo, né, e depois de uma certa idade, algumas pessoas desenvolvem essa doença. Mas graças a Deus, os médicos receitaram o remédio certo, ela também se recuperou dessa enfermidade. Então por isso que é importante, irmãos, esses irmãos que não podem vir à igreja, que estão doentinhos em casa, eles continuarem na nossa coluna de oração, para que a gente possa estar sustentando esses irmãos. Às vezes algumas pessoas perguntam assim: quantas pessoas permanecem na sua coluna de oração? Sim, e vão permanecer, porque são pessoas idosas, pessoas que já têm uma enfermidade, e a gente vai continuar sustentando esses irmãos em oração. Então vamos estar lembrando desses irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento colocamos esses irmãos em Tuas mãos, com os seus problemas, as suas dificuldades, pessoas que também não são crentes, que fazem parte da nossa coluna de oração. Pai, pedimos também a Tua unção, a Tua cura, a Tua providência. Pai, que Tu possas estar abençoando, para a honra e glória do Teu nome. E Senhor, os outros pedidos que foram feitos, que possam ser respondidos conforme a Tua santa e bendita vontade, no nome de Jesus, amém. Continuando a adorar ao nosso Deus através dos cânticos espirituais, oferta de amor. E aqueles irmãos que quiserem entregar seu dízimo, sua oferta, podem estar
entregando nesse momento. Podemos assentar, irmãos. Nós queremos convidar nosso irmão Jonas. Ele estará nos trazendo a palavra nessa manhã. Eu vou estar aqui entregando para ele aqui o lencinho, né, para que a gente tenha todo cuidado com a higiene. Pega o lencinho aqui, irmão, para o irmão fazer o...
Bom dia, meus irmãos. Muito bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã, onde já aprendemos bastante na Escola Bíblica Dominical e agora já continuando, cultuando a Deus através deste culto. Nós estamos felizes porque temos uma manhã muito bonita e podemos juntos estar louvando o nosso Deus. Eu não sei o porquê de muitas pessoas deixarem de estar presente num culto de domingo de manhã. É muito bom nós começarmos o domingo servindo ao Senhor em sua casa. Nós podemos cultuar a Deus em nossos lares, mas cultuar a Deus junto com nossos irmãos é bem mais prazeroso. E por isso nós estamos aqui, para juntos estarmos louvando a Deus através deste culto. Nós vamos abrir as nossas Bíblias num texto bastante conhecido. Eu creio que as pessoas, maioria, pelo menos o versículo que eu vou ler só um versículo, primeiro versículo da Bíblia, depois nós iremos falar alguma coisa a respeito daquilo que Gênesis diz para os nossos corações. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus é bastante clara quando fala sobre a criação do universo. E nós demos como o título a história da criação. Nós não vamos contar a história da criação, mas nós vamos aprender com a criação do nosso Deus quando criou o universo, criou o mundo. O primeiro versículo que vai ser lido diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, eu gosto muito do livro de Gênesis. Gosto muito de ler essa história da criação, essa realidade da criação do universo. Nós podemos tirar muitas lições através de Gênesis. Nós podemos aprender muitas coisas através desse livro de Gênesis. E uma das coisas que nós aprendemos é que as coisas devem ser tudo feita organizada. Deus fez a criação numa organização, numa ordem perfeita. Eu estava pensando em casa, estava assim assimilando quando uma pessoa está, um jovem ou uma pessoa está pronta para casar ou está se aprontando para casar, o que é que elas fazem? Elas começam a se preparar para o casamento. E dificilmente, hoje está muito difícil as coisas, nem sempre acontece. Mas antigamente as pessoas se preocupavam com a casa. Não vou casar sem primeiro ter minha casa. Eu não vou casar sem primeiro mobiliar minha casa. Comprar cama, comprar fogão, comprar... Então se preparava totalmente para se casar. E Deus, no livro de Gênesis, nesse primeiro capítulo, Ele preparou o mundo, preparou tudo para o homem. Nós observamos que no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus habitava, se movia sobre a face das águas. Águas já existia, mas existia um abismo depois da água. E nós observamos que o Espírito de Deus já existia. Deus já tinha, era Ele e o Espírito. Já existia. Então o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. A primeira criação de Deus. A primeira preocupação de Deus. Nós já imaginamos entrar numa casa sem luz? Quando nós entramos na casa, normalmente, eu, por exemplo, tenho esse costume. Eu entrei dentro de casa, em cada cômodo que eu vou entrando, eu vou acendendo a luz. Dificilmente eu entro num cômodo sem primeiro acender a luz. E nós observamos que Deus teve essa preocupação com o homem. Primeiro eu vou iluminar, para depois criar o homem. Então Ele criou primeiro a luz, para depois dar continuidade na criação do universo. E disse Deus: haja luz.
O interessante, irmãos, é que a palavra poderosa de Deus, o poder da palavra de Deus, naquilo que ele estava criando, ele dizia e acontecia. Nós, às vezes, vemos pessoas querendo imitar Deus. Às vezes, eles querem impor com a sua palavra que aquilo aconteça, mas não é assim. A palavra poderosa é a palavra de Deus. A única palavra que fala e acontece é a de Deus. A nossa palavra depende muito das circunstâncias. Às vezes nós falamos e aquilo nunca acontece, mas Deus disse: haja luz, e houve luz, porque existia poder na sua palavra. E o versículo 4 diz: e viu Deus que era boa a luz. Deus criou e ele mesmo achou boa a sua criação. E às vezes nós criamos alguma coisa que nós mesmos colocamos defeito. Nós criamos alguma coisa que nós mesmos reclamamos depois. Mas Deus criou a luz e achou boa. E é excelente. Nós, sem a luz, nós não sobrevivemos. Deus criou a luz e achou que era boa. E fez Deus separação entre luz e as trevas. Outra coisa interessante, Deus não só criou a luz, mas nos versículos seguintes, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite. As trevas já existiam. Chamou luz o dia e a noite trevas, ou as trevas à noite. Então, o que acontece? Deus planejou tudo corretamente para o bem do homem. Imagine se fosse só dia. Irmãos, já imaginaram na beleza dessa criação, na grandeza dessa criação para nós homens, para nós pessoas, como Deus preparou essas coisas pensando no homem, pensando na humanidade, pensando naquilo que ele ia criar. E nós observamos que ele separou a noite e o dia para o bem do homem. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Irmãos, observamos que esse primeiro dia, parece que Deus fez a principal criação, a luz. Sem a luz, nós não sobreviveríamos. Sem a luz, nada mais poderia existir. Já imaginou se fosse tudo trevas? Então ele fez a luz para essa sua principal. A preocupação dele com o homem foi em fazer o melhor, logo em primeiro lugar. Nós sabemos que a principal criação dele foi o homem, mas primeiro ele preparou tudo para fazer o homem. O versículo 6 diz: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Haja separação entre águas e águas. Nós estamos aqui, o mar está logo ali, depois de nós. A separação que Deus criou. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Ajuntou as águas num só lugar, e apareceu a porção seca, onde nós podemos habitar. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Olha a preocupação, continua a preocupação de Deus com o homem. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus pensou no homem, através dessa erva, dessas sementes que
germinaram, nós recebemos o nosso alimento. Então Deus preparou tudo para o homem. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Toda a sua criação foi boa. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil da alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Deus deu ordem para que aquilo tudo se multiplicassem. E se multiplicou e chegou até a nós. Nós observamos, irmãos, que continua Deus pensando no homem. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Agora, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora o versículo 26, o versículo que as pessoas mais conhecem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Irmãos, depois de Deus criar tudo isso, pensando no homem, imagine se Deus criasse primeiro o homem, como ele viveria? Deus criou primeiro todas as coisas, preparou tudo para o homem. Preparou tudo para que o homem tivesse uma vida maravilhosa, uma vida com qualidade. Depois de tudo isso preparado, aí fala: agora eu vou preparar o homem. Vou colocar o homem nessa maravilha que eu criei. E ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nessa façamos o homem, está aqui inserido a Trindade. Deus Pai, Deus Espírito Santo, criando o homem conforme a imagem de Deus. Mas qual é a imagem de Deus está inserida no homem? Será que é o meu físico? Será que é o físico do pastor? Será que é o físico dos irmãos? É o espírito, é a maneira de nós pensarmos. Nós fomos criados para pensar igual a Deus, para viver de acordo com Deus. Mas o homem, depois de receber tudo em suas mãos, depois de receber esse universo criado maravilhosamente, ele foi formado, mas ele passou a viver diferente. Eu estava lendo um livro, esse livro que eu peguei aqui, e no livro estava dizendo que a imagem de Deus foi desfeita do homem. Não, não foi não. A imagem não foi desfeita, ela foi rasurada, ela foi apagada, mas desfeita não foi, porque o homem continua sendo a imagem e a semelhança de Deus. Ela não foi desfeita, ela foi simplesmente danificada por causa do
pecado. Eu fico imaginando, quando nós recebemos de uma pessoa carinho, recebemos de uma pessoa tudo de bom que ela pode nos oferecer e nós depois retribuímos com maldade, retribuímos às vezes, com um desagrado. Assim foi o homem fez com Deus. Assim o homem fez com Deus, recebeu tudo da melhor qualidade, recebeu tudo da melhor maneira, e ele depois desagradou a Deus, desobedecendo a Deus. E nós, continuando a ler o texto, nós vamos ver quando Deus diz para o homem: comei tudo isso, usufrui de tudo isso que eu lhe proporcionei, mas da árvore que está no meio do jardim, não toque, não coma. Irmãos, será que é difícil alguém me passar várias condições para mim ter uma vida excelente, mas me exigir uma única coisa? E essa única coisa, eu vou deixar de fazer, de obedecer. Deus criou tudo da melhor maneira para o homem. Só exigiu do homem uma coisa: não toque nessa árvore. E às vezes Deus está exigindo tão pouquinho de nós, exige tão pouco de nós, simplesmente que nós creiamos nele, simplesmente que nós creiamos e aceitamos, e nós deixamos de fazer, recebemos as melhores coisas e deixamos de fazer a menor coisa que nós podemos fazer. O homem fez assim, recebeu tudo, desobedeceu a única ordem. E depois dessa única ordem desobedecida, a imagem de Deus foi ofuscada. Não foi desfeita, mas foi ofuscada. E o homem passou a viver uma vida completamente diferente daquilo para o qual ele foi criado, para viver para a adoração, para a glória de Deus. O homem passou a viver de maneira completamente desagradável diante de Deus. Mas eu gosto muito quando estou falando sobre isso aqui, gosto muito de frisar lá no Novo Testamento. Ele diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E lá no Novo Testamento, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou de uma tal maneira que ele fez tudo perfeito. Amou de uma tal maneira, depois de o homem novamente ter desobedecido, ele continua amando de uma tal maneira que deu seu filho para morrer em uma cruz, para que o homem pudesse voltar à sua origem, para que o homem voltasse à sua presença novamente. Nós observamos que parece tão difícil isso. As pessoas estão crendo em tantas coisas, buscando tantas coisas, esquece de que Deus enviou seu único filho para morrer em uma cruz, para nos salvar. O Natal está chegando aí. As pessoas estão preocupadas com muitas coisas, mas esquece de preocupar com aquele que é a realidade do Natal, que é Jesus. Nós devemos buscar a encontrar com Jesus, não esperar para amanhã. Deus preparou tudo para nós. E o interessante, Ele preparou os céus para o homem, para aqueles que o aceitarem. E o homem, às vezes, desobedece. Às vezes, faz coisas absurdas que desagrada a Deus. Mas a palavra de Deus diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Para aqueles que estão ouvindo esta palavra, busque o Senhor enquanto é tempo. Não deixe para amanhã. A situação, cada dia que passa, está se agravando cada vez mais. E o homem está sentindo, eu creio que, a necessidade de Deus. E às vezes eles querem preencher esta necessidade de Deus com outros seres, com outras coisas, que estão esquecendo de que precisa buscar
Deus. Eis que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Deus preparou tudo e nós precisamos preparar a nossa vida, a nossa alma para o reencontro com Ele novamente. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos sempre pensar na maravilha que Deus criou para nós e devemos valorizar. Quando nós olhamos os animais, quando nós olhamos as selvas, nós olhamos tantas coisas criadas, os mares, nós olhamos assim, começamos a imaginar no poder de Deus. E as pessoas, alguém acha que isso foi por uma explosão, isso aconteceu, mas foi criado passo a passo por Deus, pensando somente no nosso bem-estar. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom ouvir sempre a palavra de Deus, e às vezes a gente esquece tanto de falar desse início dela, né? E ali tem tantas coisas importantes para que nós aprendamos e apliquemos em nossa vida, tá? E glória a Deus por aquilo que ouvimos nessa manhã. Nós vamos mais uma vez louvarmos ao nosso Deus. Para mais uma vez adorarmos ao nosso Deus através dos cânticos espirituais. Logo após, nós estaremos orando, encerrando a nossa transmissão pela internet, mas vamos continuar aqui na igreja, porque hoje temos uma assembleia muito importante, onde nós vamos estar aí escolhendo os nomes para a diretoria do ano de 2022. Então nós pedimos aos irmãos que fiquem logo após ao culto, ao término do culto. Nós vamos não terminar o nosso culto, mas nós vamos parar a transmissão na internet e continuarmos a nossa assembleia. O cântico que nós estaremos entoando é: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei
comunhão, é o cântico que nós estaremos entoando, e logo após nós estaremos encerrando a transmissão e continuando a nossa Assembleia Administrativa. Podeis assentar, irmãos. Agora nós vamos estar encerrando. Deus abençoe a todos que estavam conosco. Nós vamos